Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre poluição do ar e doenças respiratórias. Aqui comigo, Laila Viana. Ela é acadêmica de Geografia pela UFMA, também pesquisadora do tema Riscos e Vulnerabilidades às Doenças do Aparelho Respiratório em São Luís. Pesquisa com apoio da FAPEMA. Laila, seja bem-vinda. Muito obrigada. Para começar, como é que surgiu o seu interesse por estudar a relação entre qualidade do ar e saúde respiratória aqui em São Luís? E já emendo numa outra pergunta a ligação desse tema com a geografia. Bom, novamente eu agradeço pelo espaço e pelo convite de estar aqui presente. A relação, o contexto de estudar sobre a temática surgiu quando eu ingressei no laboratório chamado Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, o NEPA. É um laboratório vinculado ao curso de Geografia daqui da universidade e que dentro da Geografia tem uma área específica chamada Geografia da Saúde, que a minha orientadora, professora doutora Marita Ribeiro, ela já orienta há bastante tempo e trabalha com essa temática. Então, assim que eu iniciei no laboratório, eu comecei uma iniciação científica, eu tive a oportunidade de participar dessa iniciação científica fomentada pela FAPEMA. E lá foi estudar essa temática e relacionando com a geografia da saúde, como eu já havia dito anteriormente. A geografia da saúde, assim, dando um resumo, é basicamente estudar sobre o espaço geográfico, mas relacionando ele à saúde humana. Então, a temática da pesquisa ela surgiu muito para englobar essa área. Então, dentro da geografia, tem uma área que se ocupa só dessa parte. Isso. E, então, a geografia da saúde, ela vai discutir sobre as doenças, como as doenças, elas podem estar influenciando no espaço que a sociedade pode estar vivendo. Então, tudo isso está relacionado. Sua pesquisa, seus estudos, analisou mais de 2.000 internações por câncer de pulmão entre 2000 e 2023. O que mais chamou a atenção nessas investigações em meio a esses dados? Certo. O que mais me chamou a atenção foi essa grande concentração de casos, né? O período que nós estudamos foi de 23 anos, então de 2000 até 2023. O público que estava sendo mais internado, então as pessoas que mais estavam sendo internadas por câncer de pulmão são públicos de pessoas acima de 60 anos, então o público mais idoso, e o público-alvo ali entre homens e mulheres foram mais homens que estavam sendo internados. Outro ponto que a gente também chamou muita atenção foi em relação a essa distribuição espacial. As internações, tanto internações quanto óbitos, estavam se concentrando principalmente nas regiões daqui de São Luís. A gente tem uma área específica que se concentra grandes indústrias, que é chamado o Distrito Industrial de São Luís, o DISSAL, e essa região que tem muitas atividades industriais ali. Outro ponto é porque quando eu falo, eu estudo sobre câncer de pulmão, né? As pessoas se estranham, porque sempre relacionam... A área médica. E também relaciona ao tabagismo. Mas quando a gente vai buscar a fundo os fatores que influenciam no adoecimento por câncer de pulmão, tá ali fortemente relacionado ao tabagismo, mas também tem os fatores ambientais. Então, a gente foi buscar estudar sobre os fatores ambientais e como eles podem estar influenciando isso aqui em São Luís. E que às vezes pode passar aí desapercebido, né? Exatamente. Por grande parte da população que não entende tão bem. Sentido. Então, isso foi até um ponto que quando a gente fomos buscar, não tinha tantas pesquisas na área falando sobre câncer de pulmão, então estão tentando relacionar ele à qualidade do ar. É importante eu falar também que quando a gente existe uma classificação, né? Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, e dentro dessa classificação ele classifica todas as doenças que existem, né? E o câncer de pulmão ele não está inserido nas doenças respiratórias, estamos na classificação de doenças respiratórias, ele está em outra classificação. Então, a gente foi buscar nos dados de saúde, né? O SUS hoje disponibiliza banco de dados públicos para a gente poder fazer essa análise, observar e também analisar os dados que são disponibilizados. Então, tudo isso somou ao desenvolvimento da pesquisa.
Agora, quando se fala em fontes de poluição, você citou aí a questão das indústrias, Sim. mas quais seriam essas principais fontes de poluição do ar identificadas aqui em São Luís durante as suas investigações? Nós identificamos algumas fontes, dentre elas as principais fontes fixas, que diz respeito às atividades industriais, então as indústrias, e as fontes móveis, que fala a respeito dos veículos automotores, seja ele ônibus, carros, motos, são os veículos automotores no geral. Então, somando a eles dois, os materiais particulados, monóxido de carbono, esses gases que são nocivos à saúde da população. O distrito industrial e o centro da cidade, elas aparecem como áreas de maior concentração de casos. Explica pra gente o porquê disso. Bom, a gente destacou o distrito industrial, primeiramente, porque existe uma grande concentração de indústrias que se localizam numa só região. Então, existem pessoas que residem próximo a essas indústrias. Então, elas não só trabalham, vivem lá, mas elas também residem nessas regiões. Então, tudo isso pode afetar a saúde delas. Em relação aos centros das cidades, ao longo da pesquisa, a gente identificou que alguns bairros, o bairro que mais estava tendo internações foi o centro daqui de São Luís. Então, o centro urbano, que tem muita atividade econômica, atividade de comércio e também de circulação, não só de pessoas, mas também de veículos automotores. Então, tudo isso eles vão se agregando e somando ali aquela região. Então, as pessoas, elas não estão ali só residindo, elas estão vivendo e tendo a sua rotina nesses espaços. Então, tudo isso está suscetível a causar uma vulnerabilidade na saúde delas. Fica exposta por um longo período, longo tempo, né? Exatamente. E, às vezes, elas não têm, assim, uma conscientização, até porque a temática é pouco falada. Hoje, a gente tem alguns movimentos e também audiências públicas voltadas para discutir sobre essa temática, mas ainda a população ela carece ainda de poder participar, até porque elas não estão meio que conscientes do que está acontecendo, do que está sendo falado. A temática ela deveria ser mais falada, de saber como a proximidade, principalmente dessas atividades industriais, do distrito industrial, pode estar afetando a saúde delas. Muito bem, estamos conversando com Laila Viana, ela é acadêmica de Geografia pela Universidade Federal do Maranhão. Ela conversa com a gente sobre poluição do ar e doenças respiratórias aqui em São Luís, estudo que foi desenvolvido sob apoio da Fomento da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Com relação ao aumento da frota de veículos aqui em São Luís, ela impactou a qualidade do ar. Isso é fato. Eu queria que você comentasse nesse sentido. Ao longo da pesquisa, nós analisamos também para poder identificar como é que está relacionado, né? Será que a frota de veículos aumentou? Então, desde 2006, o IBGE faz ali um levantamento de veículos automotores que aumentam em São Luís, né? Os veículos automotores que se concentram aqui na ilha. Então, em 2006, era meados de 150 mil veículos circulando e hoje está em torno de 489 mil. Então, mais que triplicou esses casos. Fora a questão da mobilidade urbana. Hoje, em São Luís, a gente não tem uma certa mobilidade urbana, uma circulação própria ali que faça com que esses veículos circulem de forma mais prática, mais fluida, exatamente. Então, tudo isso, essa concentração, e esses veículos, eles também, como eu já havia falado anteriormente, essa concentração de poluentes que eles soltam. Então, como existe um grande fluxo, não só circulando aqui em São Luís, mas também para os outros municípios que compõem a ilha. Então, esse fluxo faz com que as pessoas estejam vulneráveis ali, porque elas não só residem aqui em São Luís, mas residem em outros municípios, mas pode ser que eles saiam de outros municípios para trabalhar aqui em São Luís e volte para os seus municípios de origem. Então, isso pode estar influenciando. E em relação à pertinência das suas investigações, dos seus estudos, por que ela é importante? Eu acredito que ela seja importante porque é um estudo de caráter inicial, então a gente tem, assim, alguns estudos relacionados a doenças respiratórias, né? Mas câncer de pulmão, como é um agravo maior, como ele está
como eu já havia falado, está relacionado ao tabagismo, mas bora entender sobre como ele pode estar relacionado às questões ambientais. Então, a pesquisa ela é muito importante para desenvolver os dados públicos que o DataSUS fornece, então, discutir essa temática e também discutir sobre como o distrito industrial pode estar influenciando, né, a proximidade das residências perto desse distrito e essas atividades econômicas influenciam na saúde urbana. E que medidas você considera mais urgente diante do que foi colocado, apresentado a partir dos seus estudos? Ter mais redes de monitoramento. Hoje existem só 6 redes de monitoramento fornecidas pela Secretaria de Indústria e Comércio, que é a CEINC, que ela faz esse monitoramento e ele disponibiliza também através do site deles. Mas essas 6 redes de monitoramento, elas se localizam e se concentram só ali na região do Distrito Industrial. Então, elas não verificam e são disponibilizadas nas outras regiões da ilha. Então, na parte mais do centro, como eu havia citado, não existe uma rede de monitoramento que monitore essa região. Então, hoje já existe uma discussão a respeito de fazer o aumento dessas redes de monitoramento, mas ainda é uma discussão inicial, ainda não está implementada. Acredito também de educação ambiental, fazer a conscientização também da própria população, de discutir a temática, de saber, de participar de audiências públicas que ocorrem algumas vezes para discutir essa temática, até para ver o que a própria secretaria, o que as secretarias e o governo está discutindo a respeito da qualidade do ar daqui de São Luís. Muito bem, recebemos a Laila Viana, ela é pesquisadora da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, pesquisa desenvolvida com orientação da professora do Departamento de Geociências, aqui também da instituição da UFMA, Azulimar Marita Ribeiro Rodrigues. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Novamente eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui sendo entrevistada e muito obrigada. Até o próximo programa.